paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gostaria de deixar uma pequena e humilde palavra no teu coração nesta tarde de sábado, amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a qual se encontra no livro de Mateus 13, versículo 24 em diante, a qual vai dizer a parábola do joio, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando era erva, cresceu e frutificou. Apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio. Aleluia. E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? E ele, porém, disse-lhes: Não, para que, ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai e no meu celeiro. Até aqui, meus irmãos. Amém? A parábola do joio e do trigo, né? Quem somos nós diante da presença do Senhor Jesus? Somos joio ou somos trigo? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nós venhamos ser trigo na presença do Senhor Jesus. Que nós venhamos semear o trigo, não o joio. Que nós vamos colher o trigo, não o joio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus de poder e Deus de glória. Louvado seja Deus. Quem somos nós na seara do Senhor Jesus? Somos trigo ou somos joio? Porque o trigo, ele não pode estar no meio, o joio não pode estar no meio do trigo, meus irmãos, né? Para que não tenha contenda, né? Para que não tenha confusão, né? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nós venhamos ser trigo e não joio na presença do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nós venhamos ser sábios diante da presença do Senhor Jesus. Que nós não venhamos desviar os nossos caminhos para caminhos tortuosos, para caminhos, aleluia, glória a Deus, que não agradam ao Senhor, mas que nós venhamos estar alicerçados na rocha que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo nas nossas vidas. Jesus está voltando e vem buscar uma noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Que naquele grande dia, quando o Senhor for fazer a colheita, nós estejamos no meio do trigo e não do joio. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer que a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. São poucos os que querem compromisso com a obra do Senhor Jesus. São poucos os que querem colocar a mão no arado. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nesta tarde o Senhor venha abençoar a tua família, o teu lar, teu filho, seus filhos, teu esposo, tua esposa, no santo nome do Senhor Jesus. Não é mais tempo de brincar, de ser crente, meu irmão, minha irmã, mas é tempo de buscar o Senhor em espírito e verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está em busca de verdadeiros adoradores que o busquem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então que você venha buscar o Senhor em espírito e em verdade, porque Deus conhece a cada coração. Ele sonda a cada coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus está à porta, meu irmão. Louvado seja Deus. Jesus está à porta. Abre a porta do teu coração, meu irmão.
Deixe Jesus entrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa Jesus fazer morada no teu coração. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não endureça o seu coração. Aleluia, glória a Deus. Deixa Deus mudar a tua vida. Deixa Deus mudar a tua história. Assim como o Senhor mudou a minha história, mudou a minha vida, Ele também é fiel para mudar a tua história, mudar a tua vida, mudar teu cativeiro. Mas para isso você tem que dar o primeiro passo para o Senhor e Salvador Jesus Cristo na tua vida. Como eu faço para dar o primeiro passo, evangelista? Entrega a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Confie nele e o mais Ele fará na tua vida. Servir a Deus, meu irmão, não é fácil. Aleluia, glória a Deus. Passamos por prova, passamos por luta, por dificuldade, adversidades. Mas a vitória, meu irmão, é garantida em Cristo Jesus. Servir a Deus não é só alegria. Também passamos por tristeza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O próprio Jesus foi perseguido. Seus discípulos também foram perseguidos. Foram martirizados por amor à palavra do Senhor Jesus. Eu e você também, meus irmãos, vamos ser perseguidos por essa palavra. Palavra que cura, palavra que liberta, palavra que transforma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Medite nessa palavra dia e noite, meu irmão, minha irmã, e guarde ela no teu coração, porque vai chegar um momento, meu irmão, que essa palavra ela vai ser retirada da face da terra, e eu e você teremos que guardar essa mensagem nos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus vai dizer: e conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento que nós conhecemos a palavra do Senhor, ela nos liberta, ela nos transforma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seja fiel até o fim, para que naquele grande dia eu e você venhamos receber a coroa da vitória. Aleluia, glórias a Deus. E que nós possamos ouvir da boca do Senhor Jesus: vinde benditos de meu Pai, tome o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia, glórias a Deus. A vinda de Jesus está mais perto do que pensamos, mas mais perto do que imaginamos. Se prepare, ó igreja, para se encontrar com o noivo nas nuvens do céu. Aleluia, glórias a Deus. Muitos acham que isso é um conto de fada, mas é mais real do que você imagina, meu irmão. É mais real do que você imagina, minha irmã. Acreditando você ou não, Jesus voltará. Aleluia, glórias a Deus. Crendo você ou não, Jesus voltará para buscar os seus escolhidos, para buscar a tua igreja. Você que é cristão, esteja preparado para o soar da última trombeta. Ai daqueles que naquele grande dia estiver dormindo espiritualmente. Aleluia, glórias a Deus. Vigiai e orai para que não caias em tentação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus de poder e Deus de glória. E a palavra vai dizer que Jesus ele virá como um ladrão. Evangelista, você está dizendo isso, que Jesus virá como um ladrão? Sim, meu irmão, está na palavra. Jesus virá como um ladrão. E não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem virá. Muitos vão ser pegos de surpresa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus de poder, Deus de glória. Santas o teu nome. Esteja preparado, meu irmão, minha irmã, para a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus de poder e Deus de glória. Santas o teu nome. Esteja com as suas vestes limpas diante da presença do Senhor Jesus, para que você não venha ouvir isso da boca do Senhor Jesus: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço, vós que pratica a iniquidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eis que o Senhor vem sem tardar. A palavra do Senhor vai dizer lá em Apocalipse: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então que você fique com essa pequena palavra, meus irmãos. Mateus capítulo 13, versículo 24 em diante, ao qual fala
da parábola do joio e do trigo. Que você venha ser trigo e não joio. Na presença do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Seja trigo, não joio. Amém, meus irmãos? Que você fique com essa pequena humilde palavra no teu coração. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus possa falar melhor no teu coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto Jesus não voltar, estamos aqui falando que Ele cura, que Ele liberta e leva para morar no céu. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fique com essa pequena humilde mensagem no teu coração nesta tarde. Amém? Você que ainda não é inscrito no meu canal aqui no YouTube, aleluia, se inscreva no canal para estar me ajudando. Amém, meus irmãos? Você não paga nada, é de graça. Amém? Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Compartilha, comenta. Amém, meus irmãos? Para o YouTube entender que é um canal de mensagens bíblicas, canal cristão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e fique todos na paz do Senhor Jesus.